A sacola de papel escapou dos meus dedos antes que eu conseguisse entender o que estava vendo. O pote de molho de tomate caiu no chão de azulejo novo e se quebrou, espalhando vermelho por toda a superfície branca, como sangue em cena de crime. Por alguns segundos, fiquei parada na porta, paralisada, com as chaves ainda penduradas na mão. Minha mãe e minha irmã estavam dentro da minha casa de campo. Minha casa de campo que eu só mostrei fotos para elas 3 dias atrás. Minha casa de campo cujo endereço eu tinha decidido não contar. O que vocês estão fazendo aqui? Minha voz saiu distante, vazia. Liana se virou rapidamente, com a fita métrica esticada entre as mãos. Ela estava medindo o quarto de hóspedes, que é meu escritório em casa, com uma expressão que primeiro pareceu surpresa, mas logo virou algo irritantemente arrogante. Posey, você chegou cedo. Minha mãe se endireitou de onde estava arrumando meu sofá e poltrona, criando uma configuração que eu odeio. Achávamos que você ficaria no trabalho até às 5. Isso não responde minha pergunta. Eu pisei na poça de molho que crescia no chão, e meus sapatos grudaram um pouco no azulejo. Como vocês entraram aqui? Minha mãe acenou com a mão, como se fosse algo sem importância. Ah, fiz uma chave ontem quando passei para te parabenizar. O estalo da memória veio na hora, minha mãe pedindo para usar o banheiro durante a visita rápida, a bolsa dela deixada para trás no corredor. Naquele momento, eu nem tinha pensado nada sobre isso. Você pegou minhas chaves e fez cópia? Sem me perguntar? O tremor na minha voz me surpreendeu. Não seja tão dramática, querida. Minha mãe se ocupou, afufando uma almofada. Só estamos vendo como fazer isso funcionar para todo mundo. Fazer o que funcionar? A pergunta quase saiu, mas de repente eu entendi. A realização me atingiu como um soco. Fragmentos da infância passaram na minha mente, o aniversário de 11 anos da Liana, com palhaço contratado e carnaval no quintal, enquanto a minha própria festa naquele ano tinha sido um bolo comprado na loja na sala de casa. Minha mãe, indiferente. Não dá para caber no orçamento para você. Contrastando com os gastos extravagantes para minha irmã. O padrão nunca parou. Quando anunciei que estava procurando casa mês passado, minha mãe não me parabenizou. Ela ligou para a Liana imediatamente para falar sobre oportunidades. Esta é minha casa, eu digo. Cada palavra é como gelo. Não é sua. Não é nossa. É minha. Caminho até a Liana e pego a chave reserva da mão dela, onde ela estava brincando com ela. Os dedos dela fecham automaticamente, depois soltam. Você não pode estar falando sério de morar aqui sozinha, diz Liana, franzindo a testa com preocupação ensaiada. Este lugar tem 3 quartos. As crianças precisam de espaço. Sua situação de moradia não é problema meu. A firmeza na minha voz me surpreende. Depois de tudo que fizemos por você? Os olhos da minha mãe se arregalam, a mão dramaticamente no peito. Os filhos da sua irmã precisam de quartos. Família ajuda a família, Pose. Você sabe disso. O peso familiar da obrigação cai sobre mim. Uma vida inteira de expectativas de que eu sacrificaria tudo por Liana, porque sempre fiz isso. Mas algo mudou dentro de mim. O tremor nas minhas mãos some enquanto a clareza me invade. Vocês têm exatamente 2 minutos para sair antes que eu chame a polícia. Aponto para a porta, braços firmes. Você não ousaria, a voz da minha mãe se endurece. 1 minuto e 50 segundos depois, eles saem. A porta bate com força, fazendo as janelas tremerem. Tranco a porta com um clique satisfatório. 20 minutos depois, enquanto ainda limpo o molho de tomate do rejunte, o telefone toca. O nome do meu pai aparece na tela. Que diabos você pensa que está fazendo? Sua voz explode assim que atendo. Sua mãe está chorando. Você está destruindo a família com seu egoísmo. Não digo nada. Esfrego mais forte uma mancha vermelha teimosa. A Liana precisa de ajuda, Pose. É isso que a família faz. Você sempre entendeu isso antes. Sempre entendeu. Sempre acomodou. Sempre sacrificou. Não mais, eu sussurro. Mas ele continua gritando, sem me ouvir. Depois que desligo, fico olhando para a foto da família na minha prateleira. Minha mãe, meu pai, a Liana com o marido perfeito e os 3 filhos, e eu, um pouco deslocada no meio, sorrindo aquele sorriso forçado que usei a vida toda. Pela primeira vez, eu vejo tudo com clareza. Vejo o padrão de sacrifício que sempre me ensinaram a aceitar.
Coloco a foto virada para baixo na prateleira. Esta casa é minha. Esta vida é minha. E estou cansada de doar pedaços dela. No dia seguinte, a notificação do Facebook toca enquanto tomo meu café da manhã. Um raro momento de paz, 3 dias depois do incidente do molho de tomate. Algo sobre a Liana me marcar me chama a atenção. Toco no ícone, esperando outra foto passivo-agressiva da família, onde eu estaria estranhamente posicionada na beira. O que vejo me tira o fôlego. Um post de 3 semanas atrás, antes de eu ter fechado a compra da minha casa, mostra os 3 filhos da Liana apertados no quarto que dividem. A legenda diz: as crianças finalmente vão ganhar um espaço maior em breve. Abençoados. Família em primeiro lugar. Meu polegar paira sobre a tela enquanto vejo os comentários. Qual quarto a Eli vai ficar? Pergunta uma amiga da Liana. Resposta de Liana: o azul, com a janela bay. Jack e Tyler vão dividir o quarto do corredor. A mãe acha que o terceiro quarto deve continuar sendo de hóspedes, caso a tia Carol apareça. Minha caneca de café escorrega dos meus dedos, derramando líquido quente nos meus pés descalços. Mal percebo a queimadura. 3 semanas atrás. Eles estavam planejando isso 3 semanas atrás, antes mesmo de eu assinar os papéis da hipoteca. Corro para o banheiro, meu estômago revirando enquanto a magnitude da situação me atinge. Isso não foi uma ideia impulsiva depois de ver minha casa. Isso foi calculado. Planejado. Eles estavam estrategicamente pensando em tomar minha casa antes mesmo de eu comprá-la. Meu telefone vibra com uma notificação de mensagem enquanto enxago a boca. É do meu pai, mas ele acidentalmente me incluiu em um grupo que era só para a mãe e a Liana. Não se preocupe com o escândalo da Posey, escreveu a mãe. Ela vai ceder quando vocês se instalarem. Ela sempre cede. O tremor começa nas minhas mãos e se espalha até o corpo inteiro, que estremece contra o frio azulejo do banheiro. Ela sempre cede. 3 palavras que resumem toda a minha vida. No dia seguinte à noite, chega a mensagem de convite para o jantar da família. Precisamos conversar sobre uma solução, escreve meu pai. Sua mãe vai fazer assado. 19 horas. Eu deveria recusar. Todo meu instinto grita para ficar longe, mas uma parte murcha e esperançosa de mim se pergunta se, talvez, só talvez, eles tivessem reconsiderado. Quando chego, a mesa já está posta com a louça boa da minha mãe. Meu pai, minha mãe e Liana estão sentados juntos de um lado, com uma cadeira vazia me esperando do outro. A divisão não poderia ser mais óbvia, como se tivessem desenhado uma linha no meio. Posey, diz minha mãe, com um sorriso apertado. Que bom que você pôde vir. Antes que eu responda, meu pai desliza uma pasta manila pela mesa. Encontramos a solução perfeita. Dentro, há impressões de casas com 5 quartos, todas a menos de 3 quilômetros da escola dos filhos da Liana. Cada anúncio tem anotações como o quarto perfeito para brincar e o bom quintal para as crianças. São lindas, digo cuidadosamente. Para a Liana e o Mark. Meu pai pigarreia. Para todos vocês. Juntos. Já conversamos com seu banco. Minha mãe completa, mexendo no chá gelado. Transferir sua hipoteca para outro imóvel é simples. A diferença de preço seria tranquila se todos contribuíssem. Minha boca seca. Você contatou meu banco? Só conversas preliminares, minha mãe diz, afastando minha preocupação como se eu fosse uma mosca irritante. Seus móveis não caberão todos, é claro, Liana interrompe, mas podemos vender o que sobra. Precisaremos de espaço para as beliches das crianças. A porta da frente se abre, e Mark entra, atrasado como sempre. Ele acena para mim antes de se virar para o meu pai. Eu estava pensando nas vagas da garagem. O lado esquerdo seria melhor para minha caminhonete, se a Posey não se importar de estacionar na rua. O jeito casual com que estão dividindo minha casa, um lar no qual nunca colocaram um centavo, me deixa sem palavras. Casa, um lar no qual nunca colocaram um centavo, me deixa sem palavras. Minhas mãos se fecham em punhos embaixo da mesa. Posey, diz meu pai, com aquele tom sério que usava quando eu era criança e o desapontava, recusar ajuda mostraria que você não se importa de fazer parte da família. Minha mãe estende a mão sobre a mesa, sem realmente tocar na minha. Pense no seu relacionamento com suas sobrinhas e sobrinho. As crianças lembram quem esteve lá por elas. Todo mundo sabe que a família vem primeiro nesta cidade. Liana acrescenta, estreitando os olhos.
O que as pessoas iam pensar se soubessem que você tem todo esse espaço enquanto os filhos da sua irmã estão apertados em um quarto? O peso das expectativas deles aperta meu peito. Por anos, toda a minha identidade nesta família foi ser a irmã que apoia a Liana, nunca apenas Posey, com meus próprios sonhos e necessidades. Eu falei com o Robert do seu escritório, comenta meu pai casualmente, como se não tivesse acabado de cruzar mais uma linha. Ele entende que sua crise familiar pode exigir flexibilidade na sua agenda, para ajudar a Liana com a mudança. Depois de tudo que fizemos, minha mãe adiciona, a voz trêmula com emoção ensaiada, te oferecendo uma casa todos esses anos. A lembrança aparece, escrever cheques de aluguel todos os meses durante a faculdade, morando no porão deles, enquanto eles pagavam sem questionar a mensalidade e o apartamento da Liana. O silêncio se prolonga enquanto esperam que eu ceda. O roteiro de sempre, Posey protesta, a família pressiona, Posey cede, ela sempre cede. Mas algo mudou dentro de mim desde que os encontrei na minha casa. O padrão de comportamento deles se revela, claro como aquelas imagens mágicas que, depois de anos, finalmente fazem sentido. Eu me levanto, colocando cuidadosamente o guardanapo ao lado do meu prato intacto. Assistam eu não ajudar, digo, com a voz mais firme do que me sinto. Saio, ignorando os chamados deles para voltar, suas exigências para que eu sentasse e fosse razoável. No carro, o telefone começa a vibrar com mensagens e chamadas. Mudo meu telefone para silencioso. Enquanto dirijo para casa naquela noite, o celular acendendo com mensagens raivosas, me pergunto se vale a pena manter minha posição e, possivelmente, perder minha família. Devo manter esse limite a qualquer custo? Ou encontrar algum tipo de acordo que não sacrifique totalmente minha independência? A casa era minha, mas será que a separação completa era o único jeito de protegê-la? O pensamento de compromisso surge e morre ao lembrar do post no Facebook. Eles nunca tiveram a intenção de pedir, eles planejavam tomar. Alguns limites não podem ser parciais, às vezes, a única proteção é um muro. 3 dias depois do ataque no jantar, as notificações do celular tocam como pequenas explosões, cada uma me tirando da paz momentânea que consegui encontrar. Cometo o erro de olhar o último post da Liana no Facebook, os filhos apertados no sofá-cama, com caras de mãe exagerada. A legenda diz, quando o abandono da família faz seus filhos não terem quartos adequados, família vem primeiro. A não ser que você seja egoísta, aparentemente. Meu estômago se contorce enquanto leio os comentários de apoio. Pessoas que conheço desde criança oferecendo orações e solidariedade. 3 mulheres da igreja prometem falar comigo sobre valores cristãos de família. Meu dedo paira sobre o botão de responder, mas o que eu poderia dizer que não jogaria gasolina no fogo? O celular vibra com uma mensagem da senhora Cher, minha professora da 3ª série. Sua mãe me mostrou fotos da sua linda casa, tanto espaço para uma pessoa só. Eu criei 4 filhos em metade desse tamanho. Coloco o telefone virado no balcão da cozinha e seguro a borda até os nós dos dedos ficarem brancos. A traição queima como ácido na garganta. Não é só da Liana, de quem já esperava isso, mas da minha mãe. Ela publicou fotos da minha casa online com legendas sobre esquecer de onde veio e o que acontece quando o sucesso sobe a cabeça. A campainha toca, e meu coração dispara. Pelo olho mágico, vejo o pastor Williams na minha porta, com a Bíblia debaixo do braço. Isso não é coincidência. É um ataque coordenado. Desculpe, não estou recebendo visitas hoje, digo através da porta. Posey Adams, eu te conheço desde a escola dominical, ele responde. Sua família está preocupada, e como seu orientador espiritual. Eu não pedi orientação espiritual, e interrompo, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Por favor, respeite minha privacidade. Ele suspira do outro lado. Vou orar para que seu coração se abrandasse, diz, antes de ir embora. Depois que ele parte, sento-me à mesa da cozinha e começo a fazer uma lista de tudo o que aconteceu desde que expulsei minha família da minha casa. A dimensão da vingança deles está ficando cada vez mais clara e assustadora. Ontem, descobri a primeira prova concreta do quanto eles estão dispostos a ir. Meu extrato da hipoteca não havia chegado, então liguei para o banco. Estamos enviando para seu novo endereço, explicou o atendente. Seus pais entraram em contato pedindo para redirecionar seus documentos financeiros para a casa deles, por segurança. A violação me tirou o ar. Eles quase conseguiram tomar o controle total. Se eu não tivesse ficado atenta com os pagamentos, o que mais eles poderiam ter desviado? Quais outras partes da minha vida estão tentando controlar em silêncio? Dormir virou quase impossível.
Fico deitada acordada, pensando em tudo que eles podem mexer, pulando com qualquer barulho fora das janelas. Só de pensar em checar o correio, já sinto medo. Que novo limite eles terão ultrapassado? Qual nova tentativa de me fazer sentir culpada vai estar me esperando? Hoje de manhã, recebi um e-mail da associação do bairro. Meus pais haviam entrado em contato com eles dizendo que eu estava fazendo atividade comercial em casa, uma mentira completa, mas que me obrigou a enviar documentos formais provando que só trabalho de casa de vez em quando, e não toco um negócio aqui. O preço desse afastamento só aumenta. Mas a alternativa, uma vida inteira de exploração, sendo vista apenas como apoio da Liana, parece insuportável agora que eu vislumbrei liberdade. Começo devagar, trocando senhas, configurando o correio para ir direto ao trabalho, instalando câmeras de segurança em todas as entradas. Documento cada contato indesejado, cada postagem nas redes sociais, cada tentativa de acessar minhas informações pessoais. O processo metódico acalma minhas mãos que ainda tremem. Quando a empresa de segurança termina de instalar o sistema novo, sinto uma mistura estranha de tristeza e alívio. Minha casa, que deveria representar minha independência, agora parece uma fortaleza. Na manhã seguinte, um pequeno milagre aparece na minha mesa do trabalho. Um pão caseiro envolto em papel pardo, com um bilhete preso com um barbante. Desculpe por ter falado do seu novo lugar. Nem todo mundo acha que você está errada. Alguns de nós gostaríamos de ter sido corajosos o suficiente para colocar limites anos atrás. Marcy? Não tinha percebido o quanto me sentia isolada até esse pequeno gesto de apoio, e lágrimas vêm aos meus olhos. O momento de paz é curto. Naquela noite, entro na minha garagem e vejo o SUV da Liana estacionado na frente. Pelo vidro da frente, vejo sombras se movendo dentro de casa. A sensação familiar de invasão vem acompanhada de algo novo, raiva fria e cristalina. Dessa vez, não hesito. Ligo para a polícia ainda no carro, enquanto os vizinhos espiam pelas cortinas o que está acontecendo. Quando o policial chega, minha família já me viu sentada na garagem. Eles saem para a varanda, minha mãe com o rosto contorcido de indignação, meu pai vermelho de raiva, Liana segurando a bolsa no peito como um escudo. Ela está colocando a própria família na rua. Grita Liana dramaticamente enquanto o policial se aproxima. Estávamos apenas visitando. Eu pergunto calmamente. Com que chave? Mostro ao policial as imagens das câmeras de segurança no meu celular. Eu não autorizei vocês a entrar na minha casa. Minha mãe dá um passo à frente, os olhos procurando os vizinhos que estão assistindo. Como você pode chamar a polícia contra sua própria família? O que as pessoas vão pensar? Algo muda dentro de mim. A pergunta que sempre controlou minha vida, o que as pessoas vão pensar, de repente parece absurda e irrelevante. Eu não ligo para o que elas pensam, digo, com a voz firme. Eu ligo para o que eu penso. E eu penso que isso termina hoje. O policial os escolta para fora da minha propriedade, avisando sobre invasão. Enquanto eles vão embora, percebo algo profundo. Passei a vida inteira com medo de desapontar minha família, medindo meu valor pela aprovação deles. Mas nunca pensei em como eles sempre me desapontaram, em como pouco valor deram à minha independência, às minhas escolhas, ao meu direito de ter uma vida que não seja definida pelo que posso dar a eles. No dia seguinte, Dave, um amigo da faculdade que agora trabalha com direito de família, me ajuda a redigir uma carta formal de SEAS e Diz. Eles estão contando com sua culpa, e ele me diz enquanto revisamos o documento. Eles a usaram como arma a vida inteira. Quando Liana aparece no meu trabalho na semana seguinte, com os olhos inchados de choro teatral, meus colegas formam uma barreira inesperada de proteção. Márcia intercepta na recepção. Outros 2 colegas almoçam comigo quando Liana tenta me surpreender no estacionamento. O contraste é claro. Essas pessoas, que não me devem nada, respeitam meus limites sem questionar. Enquanto minha família, que deveria me proteger, pisa em todas as linhas que eu traço. A cada dia, minha voz fica mais forte. Dizer não se torna mais fácil. Isso não funciona para mim e sai da minha boca sem pedido de desculpas. As palavras decidi não parecem mais uma traição. Em casa, troco todas as fechaduras, atualizo o sistema de segurança com câmeras nas portas que enviam alertas para meu celular. Reúno registros financeiros, mensagens de texto, postagens nas redes sociais e um rastro de papel documentando anos de exploração. A pasta vai ficando grossa com provas que eu espero nunca precisar, mas me sinto mais segura tendo. 2 dias depois, durante uma reunião, recebo uma notificação no celular.
A câmera da porta mostra minha mãe no degrau, tentando uma chave na fechadura e olhando nervosa por cima do ombro. A chave não entra, e eu já tinha trocado as fechaduras 2 vezes desde a última briga. Ela muda a expressão e tenta outra vez, depois mexe na bolsa e tira o que parece ser mais uma chave. Meu coração dispara enquanto eu vejo o vídeo. Não acabou. Isso está só começando. Passo a tarde de domingo montando as provas como se fossem peças de um quebra-cabeça na mesa da sala de jantar. Cada invasão, cada manipulação, cada mentira, tudo documentado com precisão. As imagens da câmera de segurança passam no meu laptop, minha mãe tentando 3 chaves diferentes na porta ontem, enquanto eu estava no trabalho. Eu coloco o carimbo de data e hora na planilha e sinto um misto de satisfação em vez da culpa de sempre. Isso está bem completo, diz o Dave, ajeitando os óculos enquanto revisa meus arquivos. Meu amigo advogado conseguiu um tempo no domingo, trazendo cheiro de café e bloquinhos para minha sala. A carta de notificação deve ficar pronta amanhã. Você vai conseguir entregá-la sozinha? Preciso fazer isso sozinha, e eu respondo. Adiciono a gravação da ligação com a financeira numa pasta marcada. A voz do atendente ainda ecoa na minha cabeça. Falamos com alguém que disse ser sua mãe sobre transferir sua hipoteca para outro imóvel. Informamos que isso não seria possível sem sua autorização direta. Os conselhos da minha terapeuta, Judite, guiam meu trabalho. Documentar, não entrar em discussão. Fatos, não emoções. Limites, não brigas. Na segunda de manhã, entrego a carta registrada nas mãos da minha mãe. Ela não abre, só me encara com olhos feridos, como se eu tivesse traído por me proteger. Você vai se arrepender, e ela sussurra. Mas ela pega o envelope. 3 dias se passam em silêncio abençoado. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas inesperadas. Pela primeira vez em semanas, durmo a noite inteira. Quinta-feira traz a inevitável escalada. Estou revisando o código na minha mesa quando Marcy, do setor de contabilidade, aparece no meu cubículo, olhos arregalados. Seus pais estão na recepção, e ela sussurra. Disseram que sua irmã sofreu um acidente e precisam de você imediatamente. Um frio percorre meu corpo até que vejo a mensagem da Liana reclamando sobre a comida da escola do filho, enviada 2 minutos atrás. Encontro meus pais discutindo com a recepcionista, minha mãe enxugando os olhos com um lenço enquanto meu pai exige que eu seja trazida imediatamente. Emergência familiar. Ele grita para o jovem atrás do balcão. A irmã dela se machucou. Acabei de trocar mensagem com a Liana, digo, aparecendo à vista deles. Ela está bem. Minha mãe larga o lenço. Posei. Graças a Deus. Estávamos tão preocupados. Senhorita Adams. Meu chefe aparece ao meu lado, com a expressão neutra. Está tudo bem? Meu pai tenta o sorriso encantador. Questão familiar. Só vamos pegar a Posey por um momento. Minha família está mentindo sobre uma emergência médica para atrapalhar meu dia de trabalho, digo ao meu chefe, autossuficiente para que toda a recepção ouça. Peço desculpas pelo transtorno. A segurança os escolta para fora, e eu volto para minha mesa, ignorando as escadas. Naquela noite, descubro o último ataque da Liana, uma página no GoFundMe intitulada Crise de Moradia, ajude meus filhos a terem um lar, com minha foto em destaque. Um e-mail para o departamento jurídico da plataforma, citando o uso não autorizado da minha imagem, e a campanha desaparece até a manhã seguinte. O correio de voz do meu pai, naquela noite, escorrega da raiva para a verdade acidental. Você ingrata, sabe o que fez? Tínhamos tudo planejado. Íamos nos mudar para sua casa, gostando você ou não, e agora você envergonhou sua mãe na frente de... Salva a gravação com um sorriso sério. Quando minha empresa anuncia uma vaga na nova filial em Colorado Springs, me pego pensando, será uma oportunidade promissora ou uma maneira de fugir dos conflitos? Mudar significaria deixá-los vencer? Ou seria minha chance de um recomeço, fora do alcance deles? Meu sistema de apoio se reúne ao meu redor como uma parede protetora. Dave envia um aviso formal à minha família, explicando as consequências legais do assédio contínuo. Judith me ajuda a criar respostas firmes e objetivas, sem cair nas armadilhas emocionais deles. Minha chefe oferece horários flexíveis durante esse período de transição, seus olhos entendendo, mas sem piedade. Sua casa precisa de melhor segurança, diz Tara, minha amiga corretora, andando pelo perímetro da minha propriedade. Luzes com sensor aqui e aqui, e reforce esta porta dos fundos. Eu esperava me sentir sozinha nessa luta.
Em vez disso, descobri aliados que nunca imaginei ter, pessoas que respeitam meus limites e reconhecem a toxicidade da minha família. A maré começa a virar. A tia Susan liga, perguntando hesitante sobre o outro lado da história. O primo Mike manda mensagem dizendo que não acha certo o que eles estão pedindo. Até a campanha perfeita da Liana nas redes sociais falha. Amigos comentam, por que você e o Mark não cuidam da própria família? E, a Pose não é solteira? Porque ela deveria abrigar seus filhos. A fachada deles começa a rachar, mostrando o egoísmo por baixo. A carta de oferta de trabalho chega no meu e-mail na sexta à tarde. Gerente da filial de Colorado Springs brilha na tela como um farol. Algo se solta no meu peito, possibilidade, talvez. Ou liberdade. Pela primeira vez em semanas, sorriu sem reservas. Uma semana depois, em casa, a torta de cereja está no balcão da cozinha como uma armadilha vermelha. Minha mãe está ao lado, dedos batendo no granito, em um ritmo que conheço desde criança. O compasso da impaciência dela, quando não concordo imediatamente com os planos que ela faz. É a sua favorita. Ela diz isso, embora a cereja sempre tenha sido a preferência da Liana, não minha. Eu já a corrigi sobre isso pelo menos 20 vezes ao longo dos anos. Seus olhos continuam desviando para a câmera de segurança, perto da entrada. A luz vermelha piscando parece deixá-la nervosa, o que me dá uma pequena satisfação. Acho que começamos com o pé errado em tudo isso, diz minha mãe, com uma voz estranhamente agradável. Ela está ensaiada. Dá para perceber pelo jeito que fica trocando o peso de um pé para o outro, como fazia antes das reuniões de pais e professores quando eu era criança. Seu pai e eu pensamos muito e encontramos o compromisso perfeito. Não sabia que estávamos negociando, digo, mantendo distância. A ilha da cozinha entre nós parece uma proteção necessária. Minha mãe tira uma pasta da bolsa enorme. Encontramos algumas propriedades lindas, a apenas 15 minutos daqui. 5 quartos, muito espaço. Ela desliza várias listas brilhantes em minha direção. Você vende essa casa de campo. Todos nos mudamos para uma dessas. Tem até uma suíte para a família da Liana. Folheio as listas, notando os preços, que são 3 vezes o valor da minha casa. E como isso funcionaria financeiramente? Bem, você ficaria com um quarto principal, é claro. Ela sorri como se estivesse me oferecendo um presente enorme. Já visitamos 3 delas. O corretor foi muito flexível quando explicamos a situação. Você visitou casas em meu nome? Minha calma me surpreende. Minha mãe acena com a mão, como se fosse desprezar. Precisávamos agir rápido. A filha dos Henderson também está procurando nesse bairro. Ela se inclina para a frente, a voz mais baixa. Ouça, Posey, se você for difícil, sempre podemos contestar a propriedade. Você não poderia ter comprado este lugar sem a ajuda da família. Ajuda da família? As palavras têm gosto amargo. Quer dizer o aluguel que eu paguei enquanto morava em casa durante a faculdade? Ou talvez esteja falando dos empréstimos estudantis que ainda estou pagando, enquanto a educação da Liana foi totalmente financiada? O rosto da minha mãe endurece. Não seja ingrata. Caminho até meu escritório sem responder e volto com um envelope. Coloco-o no balcão entre nós, ao lado da torta que ela não tocou. O que é isso? Ela pergunta, sem alcançar o envelope. É uma oferta de trabalho da nova filial da nossa empresa no Arizona. Empurro o envelope na direção dela. Aceitei na semana passada. A mão dela para no meio do movimento. Arizona? Vou vender a casa de campo, digo, observando seu rosto iluminar-se antes de completar, e me mudar para Tucson no mês que vem. A cor desaparece do rosto dela. Mas e a Liana? A situação de moradia dela não é da minha conta. Abro uma gaveta e tiro uma pasta Manila grossa. Tenho juntado algumas documentações interessantes. Espalho o conteúdo no balcão. Registros financeiros mostrando meu aluguel pago durante a faculdade, ao lado da educação totalmente financiada da Liana. Comparações de gastos de aniversário, mostrando os milhares gastos nas festas dela, versus o mínimo nas minhas. Documentos de empréstimos dos carros que compraram para ela, enquanto eu economizava para meu Honda usado. O que é isso? A voz da minha mãe perdeu o tom ensaiado. Provas. Tiro meu celular e toco na tela. Mostro as imagens das câmeras de segurança, 17 tentativas de entrada não autorizadas na minha propriedade.
Minha mãe fica olhando para a tela, vendo ela mesma e a Liana testando chaves na porta, espiando pelas janelas, e até uma vez chamando um chaveiro que felizmente recusou o serviço. Eu não estou fugindo, digo, reunindo os papéis. Estou correndo em direção a algo melhor, uma vida onde sou valorizada, e não apenas útil. Seu pai vai ficar furioso, ela sussurra, mas há uma incerteza nova na voz dela. Estou contando com isso. 3 dias depois, chego à casa dos meus pais para o que eles chamaram de reunião de família para resolver a situação da moradia. A entrada está cheia, o carro da minha tia, o SUV do meu primo, até o velho Buick da minha avó. Todos estão aqui para testemunhar minha rendição. Respiro fundo antes de entrar, a pasta firmemente presa sob o braço. A conversa na sala para quando eu entro. Liana está no sofá, entre meus pais, uma frente unida. A família extensa está espalhada em um semicírculo, como uma plateia para o espetáculo. Lá está ela, diz meu pai, com um sorriso forçado. Estávamos prestes a explicar nossa solução para todos. Na verdade, digo, minha voz ecoando pela sala repentinamente silenciosa, tem um anúncio primeiro. Coloco minha pasta na mesa de centro e abro, mostrando a lista da minha casa de campo, com fotos profissionais e uma faixa vermelha dita à venda no topo. Minha casa vai ao mercado na segunda-feira, digo, e aceitei uma posição na filial da nossa empresa no Arizona. Vou me mudar no próximo mês. O silêncio dura 3 batimentos antes do grito da Liana quebrá-lo. E nós? Para onde vamos? Encaro-a com firmeza. Para o mesmo lugar onde vocês estavam vivendo. O mesmo lugar em que estariam se não tivessem tentado tomar o que é meu. Meu pai se levanta, o rosto vermelho. É assim que você abandona sua família? Depois de tudo que fizemos por você? Tudo o que vocês fizeram? Digo, puxando cópias das minhas provas e entregando para minha avó e minha tia. Aqui está um registro do que vocês realmente fizeram. Regras diferentes para filhas diferentes, apoio diferente, expectativas diferentes. Os olhos da minha tia se arregalam ao ler os papéis. Você fez ela pagar aluguel na faculdade enquanto pagava o apartamento da Liana? Isso constrói caráter. Meu pai explode, mas sua confiança vacila à medida que mais familiares examinam as provas. Vocês deveriam ver as imagens das câmeras de segurança, acrescento, autossuficiente para todos ouvirem. Tentando invadir minha casa enquanto eu estava no trabalho. Ligando para minha financeira se passando por mim. Criando um GoFundMe dizendo que eu estava em dificuldade financeira. A mão da minha avó cobre a boca. Isso é verdade? O silêncio dos meus pais já responde. Enquanto dirijo para casa naquela noite, meu celular vibra com mensagens, não dos meus pais ou da Liana, mas da minha tia, dos meus primos, da minha avó. Palavras de apoio. Perguntas sobre se eles tinham sido enganados sobre outros assuntos da família ao longo dos anos. O começo de rachaduras na mitologia familiar. 2 dias depois, minha corretora liga com notícias que parecem vitória e despedida ao mesmo tempo. Já tem uma oferta, ela diz. $20.000 acima do preço pedido, à vista, com fechamento em 30 dias. Aceito, digo sem hesitar. Mais uma coisa, ela acrescenta. Você quer ficar com as chaves extras ou devo descartá-las? Penso em todas as chaves que foram copiadas sem minha permissão. Todos os limites que foram cruzados. Descarte-as, digo. Não vou precisar delas onde vou estar. Enquanto desligo, ouço rumores de que meus pais já falaram com meu primo Thomas sobre a casa de hóspedes dele. O ciclo continua, mas sem mim nele. Penso rapidamente se algum relacionamento com minha família ainda pode ser salvo depois que eu me mudar, se a distância pode, de fato, permitir algum tipo de cura. Mas isso é uma questão para outro dia. Hoje, tenho caixas para empacotar e uma nova vida para construir, inteiramente minha. 1 ano depois, o sol da manhã entra pelas janelas sem cortinas, porque ainda não decidi qual estilo quero. Meu móvel está exatamente onde eu coloquei, não onde outra pessoa achava que deveria estar. A parede ao lado da minha mesa está cheia de fotos, eu no topo de uma montanha no Colorado, apertando a mão do CEO depois da promoção, orgulhosa em frente a esta casa no dia da escritura. Nenhuma foto mostra minha família. Meu celular está sobre o balcão, a tela piscando de vez em quando com notificações. 1 ano atrás, eu teria me lançado sobre ele, coração disparado com a possibilidade de outra acusação ou pedido. Agora, olho com indiferença. Números desconhecidos vão direto para a caixa postal, assim como alguns familiares conhecidos. Lá fora, pela janela da cozinha, meu jardim recebe a luz da manhã. Filas de manjericão,
tomilho e alecrim, ervas que minha mãe sempre dizia que seriam fortes demais para seu paladar delicado, prosperam em canteiros organizados. Calêndulas laranja brilhante contornam o caminho, seu cheiro forte era um dos meus favoritos na infância. Nunca me deixaram plantar perto da casa. Muito comum, dizia minha mãe quando eu tinha 10 anos. Vamos plantar rosas no lugar. Mordo o morango fresco do meu próprio canteiro e sorrio com a doçura. A campainha toca exatamente ao meio-dia. Amigos entram com sacolas de presente e bandejas, os rostos iluminados pela alegria genuína de me ver. Ninguém tem outra intenção além de celebrar. Feliz aniversário, Pose. Chama Elaine, colega que virou amiga, colocando uma caixa da padaria com torta de maçã, como eu tinha pedido. Nada de bolo? Pergunta Thomas, outro colega que veio dirigindo 2 horas para estar aqui. Sempre preferi torta, respondo, a simples verdade me dando uma satisfação inesperada, especialmente de maçã. Por décadas, eu assoprei velas de bolo de chocolate só porque a Liana amava. Minha mãe sempre dizia que fazer 2 sobremesas era desperdício quando poderíamos compartilhar. Elaine coloca as velas na torta enquanto eu sirvo o vinho nas taças que escolhi porque gosto delas, não porque combinam com o gosto de outra pessoa. O que vamos brindar? Pergunta Sofia, vizinha que me trouxe pão caseiro quando me mudei. A construção de lares, não apenas casas, digo, erguendo meu copo, e a família que escolhemos. As palavras aquecem meu peito enquanto brindamos. Na parede perto da minha porta, um simples gancho de madeira segura apenas uma chave, minha. Nenhuma reserva escondida para emergências, nenhuma cópia nas mãos de outra pessoa. Mais tarde, depois que todos vão embora, penso em Jared, o novo engenheiro do trabalho. Ontem, o vi encolhendo-se enquanto nosso gerente de projeto ignorava suas ideias. A postura familiar me acertou como um soco no estômago, da mesma forma como eu me encolhia perto da minha família. Na verdade, disse eu, interrompendo o gerente, a abordagem do Jared poderia nos poupar muito tempo de testes. Vamos ouvir mais. A surpresa e gratidão nos olhos dele me lembraram do meu próprio reflexo no dia em que finalmente enfrentei minha família. Meu celular vibra com uma mensagem de Michael, o arquiteto paisagista com quem tenho saído há um mês. Ele respeita meus limites com uma reverência que antes pareceria estranha, mas agora parece certa. Ainda vale a caminhada no sábado? Diz a mensagem. Sorrio enquanto respondo, absolutamente. Antes de me deitar, percorro a galeria do celular e paro em uma foto antiga da família, todos juntos, eu levemente fora do quadro, como sempre. Depois de hesitar por um momento, apago a foto e coloco uma da minha porta da frente, pintada do vermelho intenso que sempre quis. Minha prima Brenda manda mensagens de vez em quando. Semana passada, meu tio ligou só para saber como eu estava. Essas conexões cautelosas com a família estendida acontecem nos meus termos, com limites claros que eles aprenderam a respeitar. Enquanto me deito na minha casa silenciosa, penso se a separação completa dos meus pais e da Liana foi realmente necessária para a cura, ou se algum dia eu poderia reconstruir algum contato limitado, do jeito que eu quiser. O que você faria? Manter a distância que trouxe paz ou tentar criar um relacionamento novo e equilibrado a partir das cinzas do antigo? Por enquanto, estou contente com a vida que construí, uma vida onde cada escolha, das ervas do jardim aos amigos ao redor da minha mesa, reflete quem eu realmente sou.